Então, o disco... Geralmente os discos anteriores, eles partiam sempre primeiramente de uma ideia musical, sabe? Tipo, sem nostalgia. Eu queria fazer um disco só usando voz e violão, mas que soasse como música eletrônica, às vezes como uma banda e tal. E aí eu sempre faço as músicas em função daquela ideia. Esse disco foi o primeiro disco que tudo partiu das músicas mesmo. O Gui Amabis me deu uma base e me pediu para fazer uma música pro disco dele. E aí eu fiz a música que dá o título do meu disco, que é o Deus que Devasta, mas também cura. E aí essa música, a letra ela é bem descritiva de uma coisa que eu tinha vivido, assim, que eu tinha presenciado, que eu tinha visto. E aí essa música me deu um start de fazer várias músicas que eu fiz num período de 1 mês, 2 meses. Eu fiz uma porrada de música e todas elas tinham esse mesmo caráter de crônica, sabe? De escrever coisas que eu estava vendo ou vivenciando. E aí, depois desse tempo, eu vi que tinha esse conjunto de canções. Eu falei, pô, isso aqui é um disco. E aí, a partir disso, eu fui fazendo os arranjos, primeiramente com a banda, né? Eu peguei a minha banda lá do Rio e a gente foi pro estúdio, ficou ensaiando pra caramba. Aí, quando já tava, tipo, baixo, batera, guitarra, teclado, tudo meio pronto, assim, a gente entrou no estúdio, gravou numa tacada essa parte. E aí depois eu tive a ideia de chamar a Orquestra Rumpilés, lá de Salvador, para fazer um arranjo, chamar o Guisado para fazer um outro arranjo. Tinha pensado em chamar o Rica Maus para fazer comigo samples de cordas. E aí começou a entrar essa parte desses samples de música clássica, música sinfônica. Isso começou a aparecer no disco de uma maneira natural e eu percebi que isso era uma característica do disco, tinha a ver com as letras, assim. E aí acabou que isso musicalmente foi uma coisa que acabou se tornando bastante marcante no disco. Cara, como eu te falei, o conceito dele parte das músicas, assim, usando um clichê bem antigo, assim, é o primeiro disco meu que é um pouco um diário, assim, né? Ou seja, as letras são muito pessoais, assim. Então isso eu acho que é uma grande característica do disco. A outra são esses samples, essa presença desse universo de som de música sinfônica, sabe? Som de orquestra, assim, sampleado, né? Isso também eu acho que é uma grande característica do disco. Na real, o que influencia são as pessoas, né? Tipo, aqui em São Paulo tem vários amigos que são músicos, assim, com os quais eu colaboro já há um tempo. Tipo, o Rica Mabs, o Gui Amabis, a Cel, Curumim, e outros que eu tenho admiração, tipo, eu sempre curti o Hurt Mode, aí nesse disco eu chamei o Marco Geres pra tocar o baixo numa música. Eu curto também o Gustavo Ruiz, irmão da Tulipa, que toca guitarra, chamei ele pra tocar numa música. Em Salvador a mesma coisa, Gilberto Monte, o Morotó, que é da banda Retrofoguetes, que eu curtia. Eu vou chamando as pessoas por afinidade e também como uma espécie de curadoria, assim, de falar, pô, isso aqui o Morotó vai fazer bem pra caramba. Essa música eu queria uma guitarra surf music, assim, sabe? É um ska, mas eu queria uma guitarra surf music e tal. Pô, o Morotó arrebenta nisso, aí eu chamo ele pra tocar, entendeu? Ou esse baixo aqui, eu acho que o Marcos Geras tem a ver com aquela onda de baixo do Hot Mode, eu chamo ele, sabe? Eu vou chamando de acordo com o que a música precisa, mas como eu te falei, por afinidade musical mesmo, assim, sabe? É assim que vai naturalmente, se a gente se encontra, eu trampo pros discos deles também, pros projetos deles, então na real é uma coisa de colaboração mesmo. Cara, cada disco que eu lanço, eu lanço discos de 3 em 3 anos, tem rolado assim por coincidência, não por nenhuma questão de esoterismo. Mas o que eu percebo é que essa coisa da internet está cada vez mais forte, assim. Tanto no sentido, por exemplo, de que no Sem Nostalgia, que é o último disco de 2009, a maioria das redações de jornais e revistas ainda não aceitavam você mandar um link com um disco e uma capa. Neguinho não fazia matéria se não tivesse um disco físico. Esse disco agora, por exemplo, isso aconteceu. Muito antes do disco físico ficar pronto, várias revistas e jornais já tinham recebido o disco. No contato também com os fãs também, assim, o número de downloads quando eu disponibilizo é cada vez maior e mais rápido.
Esse ano eu disponibilizei o disco na minha fanpage do Facebook, sabe? Então aquilo ali é uma rede social, então tem um link ali para baixar, aquele link rapidamente é pulverizado no mesmo dia, todo mundo sai linkando aquilo. Então eu sinto que cada vez que eu lanço disco, essa coisa da internet é mais forte, assim. Ela tá tem mais gente conectada, sabe? As pessoas sabem usar mais as ferramentas. E a receptividade tem sido ótima, assim. Todos os jornais, revistas, todo mundo falando super bem do disco. Cara, eu acho que a gente tem uma cena hoje em dia tão rica quanto, sei lá, nos anos 60, 70, né? Que talvez seja uma fase áurea da música brasileira, assim. Porque tem muita gente boa fazendo grandes discos e são trabalhos bastante autorais, sabe? Que apesar de, como eu falei, ter essa colaboração entre si, todos mantêm sua assinatura pessoal e são diversos, assim, sabe? Então tem todo tipo de música. E também eu acho que é um tipo de música urbana internacional, sabe? Não sinto muito... Acho que esse rótulo MPB não cabe mais na nossa geração, justamente por isso, porque... Enfim, é um negócio já muito, acho que, do mundo mesmo, assim, internacional, sem querer ser pedante, sabe? Nessa afirmação, assim. Mas eu acho... Por exemplo, ano passado eu fiz uma turnê na Europa e fiz uns programas de rádio, fiz o programa do Giles Peterson, que é um dos programas de rádio mais importantes do mundo, assim. E a maneira que o cara fala do disco é como ele estivesse falando sobre o disco de qualquer um que passa por ali, sabe? Então não tem uma hora que ele fala assim, isso aqui é música brasileira, sabe? Não tem esse, é Brasil. Não tem isso, é tipo, puta, é um disco bom, é um artista bom, sabe?